Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou o babaca por acolher minha prima problemática e cancelar eventos familiares? Eu, 30, e minha esposa, 27, possuímos uma fazenda de tamanho considerável que costuma ser o centro dos eventos familiares. 5 quartos, 3 banheiros, 300 acres e conexões elétricas para 4 trailers, para que todo o clã possa ficar para visitas prolongadas no verão. Construímos assim de propósito. Meu primo Bill, início dos 50 anos, tem uma filha chamada Alice, 18 anos, de seu primeiro casamento. Sua primeira esposa era imigrante, sem família em nosso país e sem contato com qualquer família em seu país de origem. Ela faleceu quando Alice tinha 2 anos e Bill se casou com Tânia, início dos 50 anos, 6 meses depois. Desde então, tiveram mais 3 filhos, 14, 12 e 8. Alice é uma mimada. Tudo na casa deles gira em torno dos garotos, seus 2 mais velhos juntos, ou da princesa, sua filha mais nova, e Alice fica para trás. Ela não pode ir em viagens familiares, eles não pagariam por atividades extras, ela não podia fazer aulas eletivas que tinham taxas extras, etc. Eu não sou um homem inteligente, mas posso reconhecer uma criança que está sofrendo por dentro e sendo negligenciada. Nos últimos 4 verões, ela tem vindo trabalhar na minha fazenda porque seus pais não querem que ela esteja por perto durante as férias de verão. Ela completou 18 anos recentemente, antes de seu aniversário. Seu pai foi muito enfático em que ela seria expulsa de casa quando completasse 18 anos porque isso ensinaria a responsabilidade. Nós, minha esposa, Alice e eu, conversamos sobre isso e, no início do dia do aniversário dela, aparecemos com minha caminhonete e arrumamos suas coisas. Só pegamos as coisas que ela comprou ou que foram dadas a ela por outra pessoa. Meu chefe foi criativo com o nosso provedor de benefícios para que possamos incluir Alice em meu plano de saúde até que ela termine a universidade. Ele lê muito este sub, então, mesmo sendo um usuário temporário, eu sei que você lerá isso, chefe. Obrigado. Então ela pode fazer terapia e voltar a praticar esportes enquanto ainda economiza dinheiro. Aqui é onde tudo desmorona. Bill e Tânia estão irritados por termos acolhido ela e se recusam a participar de eventos familiares. Parte da família também se recusa a comparecer porque estou humilhando Bill e Tânia, vou entender quando tiver filhos. Depois que eles se recusaram a comparecer aos eventos, alguns outros disseram que, com a gasolina tão cara e nem todos comparecendo, eles também não iriam. Minha resposta de, ok, venham se quiserem e não venham se não quiserem deixou mais pessoas chateadas, achando que eu deveria ter tentado mais para fazer com que as pessoas viessem, então agora apenas cerca de 1/4 da família comparece aos eventos. Minha tia sugeriu que tivéssemos Alice durante os fins de semana e que ela ficasse em um dormitório durante a semana para acalmar as coisas. Eu acho isso idiota, mas eu sou idiota e teimoso. Minha esposa acha que é idiota, e ela é muito inteligente, mas também está muito ligada à situação. Alice disse que prefere ficar conosco, mas vai tentar o dormitório para ajudar a fazer as pazes. Edição para mais informações, eu chamei Alice de mimada e meu post original ficou muito acima do limite de caracteres, mas em algumas das coisas que foram cortadas, eu expliquei mais. Ela tem atitudes típicas de adolescente, mas aumentadas. Bater portas, brigas com a madrasta, palavrões. Provavelmente 3 ou 4 grandes confrontos por semana e, às vezes, por motivos desproporcionalmente pequenos. Eu a vi crescer e esse comportamento surgiu definitivamente depois que ela foi excluída das coisas familiares. Edição 2, obrigado a todos. Vou continuar fazendo o que faço. Pequena atualização. Tirei o curativo do famoso encontro familiar e disse a eles que menos bocas para alimentar não era o castigo que eles pensavam que era, qualquer outra pessoa que estava vindo ainda é bem-vinda. E eu teria dinheiro extra por não alimentar tanta gente para ajudar aqueles que estavam preocupados com o preço da gasolina a aparecerem, se assim quisessem. Estou em, 4 grupos de família diferentes e todos estão agitados. Vou colocar meu telefone no silencioso por um tempo e deixar as coisas esfriarem. Vou verificar o post daqui a um tempo e, se houver algo interessante e notável, darei a todos uma atualização no futuro. A atualização. Ok. Aqui está a atualização da situação e algumas informações adicionais sobre alguns tópicos constantes nos comentários. Então, minha família adora fofocar e são eficientes nisso. Se o seu caminhão quebrar e só você estiver a 5 milhas de casa, a notícia chega a todas as tias e primos antes de você entrar pela porta. Quando eu divulguei a situação, a notícia se espalhou rapidamente.
Hoje de manhã, fui chamado de todos os nomes possíveis e alguns novos também, então pode ser que uma edição revisada e atualizada desses nomes esteja chegando. Me disseram que sou um cara legal, um cara ruim, sou estúpido, sou inteligente, sou míope, penso no futuro. Foi interessante. Resumindo, cerca de uma dúzia de parentes me agradeceram e disseram que vão me pagar uma cerveja na próxima vez que saírem, e o triplo disso nunca quer falar comigo novamente, então ambas são vitórias significativas. Agora, ninguém aqui realmente se importa comigo, estamos todos aqui pela equipe Alice. Aparentemente, ela é uma usuária do Reddit e encontrou o post independentemente de eu ter mostrado a ela. Houve lágrimas, nascidas de estresse e alívio, acredito, e ela vai ficar aqui conosco até estar pronta para começar o próximo capítulo de sua vida, seja o que for e quando for. Ela já escolheu suas aulas, seu primeiro ano de faculdade em grande parte com a escolha das disciplinas, e está procurando entrar em uma liga feminina de hóquei quando a temporada começar, então ela está preparada nesse aspecto. Quanto a alimentar todos e pagar pela gasolina, sem entrar em detalhes, fui muito sortudo quando jovem por estar trabalhando muito, em um emprego para o qual estava totalmente despreparado, enquanto uma pessoa muito rica estava no local. Basicamente, estava no lugar certo, na hora certa, e o chefe me acolheu e me orientou. Ganhamos muito dinheiro juntos em um empreendimento comercial, além de eu trabalhar para ele, e desde então eu não exatamente tenho dinheiro para dar e vender, mas o suficiente para comprar a propriedade onde moro e construir minha casa aqui com minha esposa, que também ganha bem. A família é importante para nós dois, e nenhum lado da nossa árvore genealógica tem muito dinheiro, então fizemos o nosso melhor para garantir que o dinheiro não fosse um obstáculo para nos reunirmos e nos vermos. Agora, as grandes novidades. Tânia dirigiu até minha casa esta manhã. Bill e eu tivemos algumas discussões muito altas e muito zangadas quando ele veio ontem à noite depois de eu ter escolhido a opção nuclear nos chats de grupo da família, então ela realmente levantou uma bandeira branca de seu carro quando chegou. Eu espantei os cachorros e a lhama e fui conversar com ela, levei um muffin para ela e conversamos um pouco. Supostamente, Bill estava ameaçando expulsar Alice para assustá-la e corrigi-la, e que eles não tinham a intenção de realmente expulsá-la, e ficaram surpresos quando aparecemos na manhã do aniversário dela. Eu disse que ela estava perdendo o ponto e que não tenho certeza se eu poderia usar palavras ou frases curtas o suficiente para explicá-la, se ela pensasse que esse era o único problema. Ela chorou, saiu cantando o pneu da minha garagem. Desde então, tem sido um silêncio total, o que estou aproveitando atualmente. Obrigado a todos pelo apoio. Eu não sou realmente um cara do Reddit, então não acho que voltarei, mas, durante minha breve estadia aqui, vocês definitivamente não correspondem à reputação negativa que o resto da internet deu ao seu site. Vocês são um bom grupo, mantenham-se firmes. Atualização. Então, cerca de um ano atrás, minha prima Alice, 19, se mudou para nossa casa no seu aniversário de 18 anos, depois de ser informada pelos pais que precisava sair de casa no próprio aniversário. Estou aqui com uma atualização, como ela sugeriu. O bom. Um ano depois, ela está em seu primeiro ano de graduação em engenharia, tem jogado muito hóquei, criou alguns bezerros sozinha e, por recomendação de sua terapeuta, agora está fazendo sessões mensais após uma breve pausa nas quinzenais e depois de começar com sessões semanais. Ela é a mesma garota doce, mas sem o estresse adicional e desnecessário de ser tratada como uma segunda opção ao lado de seus irmãos mais novos. O ruim. Seu pai apareceu cerca de um mês após meu post original e houve um confronto que acabou resultando em uma ordem de proteção com restrições sobre como Bill e Tânia poderiam entrar em contato com Alice, eu, minha esposa e alguns outros membros da família que se envolveram. Depois dos 6 meses exigidos pela ordem de proteção, Tânia começou a retomar suas velhas táticas, mas Bill parece ter ficado mais esperto. A ordem de proteção significou que ela teve pouco contato com seus irmãos, o que tem sido difícil. O mais velho, 15, começou bem hostil, mas alguns outros primos o informaram sobre o que estava acontecendo. Eu fui culpado por sua mudança repentina de atitude, porque estabelecemos que eu sou terrível com mágica e tudo mais. O engraçado. A fofoca da família diminuiu quando perceberam que o trem da alegria literal não ia parar para eles. O dia de ação de graças do ano passado foi com 26 pessoas, em comparação com as 60 a mais que vieram no ano anterior, antes das restrições da Covid. A Páscoa deste ano foi de volta a 40 pessoas, então provavelmente vamos ficar um pouco abaixo do número antigo. Quanto à resolução do problema, Bill tem mandado mensagens para Alice a cada 2 dias para verificar como ela está. Eles foram tomar café algumas vezes depois que a ordem de proteção expirou.
Eu iria ao funeral dele, mas não à sua festa de aniversário, foram as palavras de Alice quando perguntei como as coisas estão entre eles. Espero que o tempo possa curar essa ferida, mas ela tem sido muito boa em estabelecer limites. Para citar um dos grandes poetas guerreiros de nosso tempo, John Cougar Mellencamp, a vida continua. Eu sou a babaca por fugir de casa? Eu, 15, serei uma aluna do 3º ano do ensino médio quando o novo ano escolar começar. Tenho um irmãozinho que chamarei de Matt, 3. Meus pais têm empregos em período integral no distrito comercial. Eu fui uma criança planejada, mas o Matt não foi. Meus pais consideraram colocá-lo para adoção, mas não conseguiram fazer isso, eles não sabem que eu sei disso. Quando minha mãe terminou a licença maternidade, 2 semanas antes, foi estabelecido um cronograma de quem cuidaria do Matt quando. Mãe sai para o trabalho às 4h30 da manhã, me acordando no caminho. Eu cuido do Matt até precisar ir para a escola às 7 horas, e nessa hora, meu pai acorda e assume. Eu volto da escola às 15h45, e meu pai sai para o trabalho dele até no máximo às 16 horas. Eu cuido dele até minha mãe chegar em casa às 18 horas. No primeiro ano, foi assim que aconteceu. Eu estava bem com isso. Agora, minha mãe mudou seus horários para trabalhar mais tarde. Eu cuido do Matt até ele dormir, e não consigo dormir até minha mãe chegar em casa, o que geralmente é entre 10 e 11 da noite. Além disso, eu faço tudo o que precisa ser feito em casa. Estou em aulas avançadas e também tenho minha lição de casa para fazer. O Matt não se comporta muito bem, ele teve problemas de saúde desde o nascimento que o deixam desconfortável. Ele é uma criança pequena, e eu entendo isso, mas suas birras e comportamento geral tornam difícil para mim fazer as coisas. As 2 coisas que mais me abalaram aconteceram uma semana antes do final das aulas, em maio. Eu consegui conversar com minha mãe e pedi a ela se poderíamos contratar uma babá para cuidar do Matt, quero fazer algumas atividades extracurriculares. A resposta dela foi que eles não precisavam gastar dinheiro com isso, porque eles tinham a mim. 2 dias depois, minha mãe chegou em casa às 17 horas, cedo, para ela, e, depois de jantar, me disse para perguntar à escola se eu poderia reduzir a carga horária no próximo ano para passar mais tempo em casa, já que meu pai também aparentemente quer mudar seus horários. Eu disse que não. Ela ficou brava, dizendo que eu precisava ser mais compreensiva e aceitar. Eu tive o suficiente e explodi. Não consigo lembrar tudo o que foi dito, mas me lembro de ter gritado que não sou a mãezinha do meu irmão. Eu fui para o meu quarto, coloquei algumas coisas na mochila e saí enquanto minha mãe estava distraída com meu irmão. Estou segura, liguei para minha avó e expliquei o que estava acontecendo. Ela e minha mãe estão separadas, mas conseguimos manter contato. Uma vez que ela me pegou e soube dos detalhes, ela disse que entendeu. Meus pais encheram meu telefone de mensagens, exigindo que eu volte para casa e dizendo que eu deveria ter vergonha de agir assim. Minha avó bloqueou os números deles. Ela falou com eles, e eles concordaram que posso ficar onde estou até que eu coloque minha cabeça no lugar. Me sinto culpada por deixar meu irmão, mas ao mesmo tempo, me sinto muito esgotada. Outra parte da família deu opiniões. Enquanto a maioria está do meu lado, outros dizem que eu preciso aceitar minhas responsabilidades na família e suportar. Estou em conflito e não sei o que fazer. Atualização. Estou postando aqui nos comentários porque no post principal passei do limite de caracteres. Obrigada a todos que deixaram comentários. Agora me sinto mais confiante em minha decisão. Algumas pessoas disseram que eu precisava conversar com meus pais sobre contratar uma babá ou estabelecer limites. Eu tentei, antes da última vez. Eles me ignoraram ou disseram coisas como: isso custa muito dinheiro, mas você faz um ótimo trabalho, e você é a irmã mais velha, é sua obrigação cuidar dele. Procurei o termo parentificação, pois nunca tinha ouvido falar antes, e todos os pontos se encaixaram. Eu não tinha ideia disso. Minha avó está conversando com um advogado e quer estabelecer um acordo que me permitirá morar com ela durante meus últimos 2 anos do ensino médio. Depois de me formar, pretendo ir para a faculdade em outro estado. Obrigada novamente por suas palavras gentis. Se algo importante acontecer, eu aviso a todos vocês. Atualização. Já se passaram algumas semanas, mas muitas coisas aconteceram. Vou tentar resumir ao máximo. Mais uma vez, obrigada por todos os comentários e apoio. Eles significaram muito para mim e para minha avó, que manda um oi. Em primeiro lugar,
meu pai conseguiu encontrar meu post apesar dos meus esforços. Ele contou para minha mãe, que me atacou nas redes sociais para os membros de minha família estendida, dizendo que eu os fiz parecer ruins. Ela apagou o post algumas horas depois, segundo meus primos, que me apoiam. Alguns dias depois, durante uma reunião entre meus pais e eu, minha avó e nosso advogado, meu pai pediu desculpas a mim, e senti que foi sincero. Quanto à minha mãe, ela estava furiosa em silêncio. Matt estava na casa deles com uma de minhas tias. Eles concordaram, com muita relutância por parte de minha mãe, em dar à minha avó a guarda completa de mim pelos meus 3 anos restantes como menor de idade. No dia seguinte, minha avó e alguns membros de minha família de apoio me ajudaram a tirar minhas coisas da casa de meus pais. Eu não senti um verdadeiro alívio até aquele momento. Agora, estou tentando aproveitar o meu verão. Estou saindo com amigos. Indo nadar. Estou relaxando. Finalmente estou lendo livros que comprei há 3 anos e nunca tive a chance de ler. Estou planejando atividades extracurriculares para o próximo semestre e até planejando uma festa de aniversário, minha primeira em 3 anos, para os meus doces 16 anos em fevereiro. Também estou ajudando minha avó com as tarefas domésticas e faço serviços, mas desta vez estou recebendo uma mesada. Até meu sono melhorou. É um jeito totalmente novo de viver e é um pouco avassalador, mas nunca fui tão feliz. Espero que esta seja a última vez que eu posto. Vou sair do Reddit e sair com minha avó para fazer algumas compras. Obrigada a todos. Sou um idiota por dizer que vou dirigir e pagar pelo meu próprio quarto na próxima viagem em família para não ter que ser babá? Eu, 23, fui repetidamente obrigado a desempenhar o papel de ajudante e babá em passeios em família. Tive que sair da casa dos meus pais porque continuava sendo forçado a ajudar a cuidar dos meus 3 sobrinhos. No ano passado, fizemos uma viagem em família no verão para a costa. Eu fui com meus pais, e eles pagaram pelo meu quarto de hotel. Porém, eu tive que dividir aquele quarto com 3 garotos agitados porque minha irmã e seu marido queriam um quarto só para eles. Me prometeram tempo para fazer minhas próprias coisas durante a viagem. Mas acabei tendo que ajudar com essas crianças. Eu reclamei com todos sobre isso e me lembraram que eu estava lá de graça. E então, praticamente fizemos apenas uma coisa que eu queria fazer, que era visitar uma galeria de arte. Eu gosto de fazer isso sempre que estou na costa. Mas as crianças acharam chato. Este ano, meus pais planejaram uma viagem à praia para junho. Eles assumiram que eu iria junto da mesma forma que no ano passado. Mas eu recusei. Eu disse que vou dirigir sozinho e pagar minha própria estadia no hotel para ter meu próprio quarto. Meus pais ficaram chocados e tentaram me lembrar do custo. Eu disse que não era problema. Tenho um bom emprego e um carro em boas condições. Eu posso pagar mais do que o suficiente. Foi quando os mais começaram. Eu mencionei as coisas listadas anteriormente como motivo para eu estar dirigindo e pagando por mim mesmo. Quero poder aproveitar essa viagem como um adulto e não ser tratado como uma criança, como aconteceu no ano passado. Meus pais contaram para minha irmã, e ela me ligou para explodir, dizendo que eu estragaria a viagem se estivesse fazendo minhas coisas enquanto ela tem que lidar com os 3 garotos. Acabei gritando com ela que no ano passado tudo o que ela fez foi me envolver em seus problemas. Eu não consegui fazer muita coisa que queria. E fui tratado como um vilão por querer apenas ir a uma galeria de arte. Sou um homem adulto. Eu também mereço minhas próprias férias. Agora minha irmã não está falando comigo e meus pais ainda estão tentando me convencer a ir com eles para manter a paz. Mas eu ainda estou recusando. A pressão está me afetando. Sou um idiota por não ceder? Eu sei que eles terão muita dificuldade sem outra pessoa para ajudar. Atualização. Bem, estou fora do trabalho agora, então posso contar mais do que aconteceu. Acho que acabou. Minha irmã envolveu nossos pais. Eles viram meu post e ficaram absolutamente horrorizados com a contínua onda de comentários. Sim, eles estão muito bravos comigo por ter postado aqui. Mas eu disse a eles que se eles tivessem me ouvido desde o início, eu nunca precisaria fazer isso. Estou cansado dessa mentalidade de manter a paz que me sacrifica para agradar minha irmã. Por sua vez, eles confrontaram minha irmã e, para encurtar a história, a viagem inteira foi cancelada. O hotel ainda não tinha sido reservado mesmo. Mas meus pais estão discutindo com minha irmã, ela está me culpando, e meus sobrinhos estão chorando porque não vão à praia. Minha irmã me ligou durante o almoço e basicamente insinuou que eu não tenho vida, o que é por isso que tenho tempo para ajudar.
Gravei isso e contei para nossos pais, e eles estão brigando por causa disso. Edição: eu não pretendi atualizar novamente. Mas aqui está um pouco mais. Meus pais disseram que nunca mais me forçarão a ficar de babá dos meus sobrinhos e concordaram que o que aconteceu no ano passado foi injusto comigo. Agora eles estão muito bravos com minha irmã por dizer que eu deveria ajudá-la porque ela acha que eu não tenho vida. Minha irmã está se fazendo de vítima. E meu cunhado está basicamente dizendo não para toda a confusão e passando a maior parte do tempo no trabalho. Obrigado a todos que comentaram. Vocês alegraram meu dia. Eu sou a babaca por ligar para minha mãe quando meu marido se recusou a me ouvir? Eu, 26, recentemente me mudei para minha primeira casa. Também estou grávida de 4 meses do nosso primeiro bebê. A gravidez tem sido muito difícil. Tenho um enjoo matinal horrível. Chegou a um ponto muito ruim em que desmaiei e bati a cabeça, e meu médico me internou no hospital por uma semana. Quando cheguei em casa, meu marido permitiu que a família de seu irmão ocupasse 2 dos nossos 3 quartos. Eles foram despejados e eu não sei porquê. Um quarto que era meu escritório foi jogado em nosso quarto, com papéis espalhados por toda parte. A casa estava uma completa bagunça. Lixo, roupas sujas, fraldas usadas. Comecei a chorar. Parecia que uma luz foi apagada, meu marido não era mais o mesmo. Meu marido me disse que não era tão ruim assim. Minha resposta foi: então está bem, você deve limpar a casa antes de eu acordar. Completamente exausta, dormi por 4 horas. Acordei e fui pegar um copo de água. Eu não consegui, todos os copos que temos estavam espalhados pela casa. Eles não limparam absolutamente nada. Passei a pegar os pratos sujos e lavá-los, de forma passiva-agressiva. Na manhã seguinte, eu estava fazendo o meu melhor para trabalhar quando as crianças deles não paravam de chorar. Batendo nas paredes e assim por diante. A mãe delas ficou no quarto por horas, ignorando-os. Quando meu marido chegou em casa, ele estava chateado comigo por não fazer a esposa do irmão dele se sentir bem-vinda em nossa casa. Ao não ajudar com as crianças quando ela estava cansada. E então continuou reclamando que nada foi feito enquanto ele estava no trabalho o dia todo na casa. Sim, a mesma casa que ele não limpou. Isso levou a uma briga em que eu disse a ele: estou muito doente para receber visitas e eles precisam sair. Ele respondeu que eles são sua família e ele não os expulsaria. Comecei a chorar novamente. Eu estava além de frustrada, exausta, fisicamente não aguentava mais. Liguei para minha mãe pedindo para ficar com ela. Contei toda a história na frente do meu marido, que neste ponto estava completamente chocado, irritado, e também não sabia o que fazer. Minha mãe veio com meus irmãos, tenho 3 irmãos mais velhos. Minha mãe, super brava, disse a meu marido: já que a família dele pode ficar, nós também podemos. Minha mãe rapidamente assumiu o comando. Me mandaram ir para a cama. Meus irmãos começaram a limpar, reclamando alto o quão nojenta é a família do meu cunhado. E também o quão horrível é meu marido por me colocar nessa situação enquanto estou doente. Recebi uma mensagem de texto da minha sogra me chamando de babaca por não ajudar meu marido a limpar a casa e por colocar meu cunhado em uma posição desconfortável ao deixar minha mãe dar ordens a ele. Atualização. Quando minha sogra chegou, ela estava muito brava lá fora. Eu pude ouvir gritos, mas não entendi o que foi dito. Assim que entrou, ela ficou chocada. Minha casa estava muito ruim. Meu cunhado mentiu para ela sobre o que aconteceu. Minha sogra rapidamente começou a ajudar minha mãe a tomar o controle da situação. Minha casa foi não apenas limpa, mas higienizada. Meu cunhado e seus filhos agora estão ficando com minha sogra. Ela não sabia sobre o despejo. Meus sogros os ajudaram financeiramente alguns meses atrás. Minha sogra não ficou feliz com isso. Minha cunhada se recusou a sair do quarto. Ela gritava da porta, mas isso foi tudo até que sua família veio buscá-la. Última parte, eu conversei com meu marido. Ele parecia muito arrependido. Meu cunhado só deveria ficar por algumas noites e então sair. Originalmente ele pensou que eles iriam embora antes de eu chegar em casa. Ele disse que está cansado e emocionalmente abalado. Quando eu desmaiei pela primeira vez, meu marido saiu para ajudar um amigo a se mudar. Ele chegou em casa e me encontrou. Ele disse que não tem ideia de quanto tempo eu estava no chão machucada. Ele originalmente estava com medo de que eu tivesse morrido. Desde então, ele tem tido pesadelos. Além de lidar com o drama de sua família. Ele admitiu que despejou sua frustração em mim. Quando não é culpa minha. Ele me implorou por outra chance.
Os próximos passos: ainda estamos separados. Ele planeja ficar na casa do meu irmão. Iremos fazer terapia de casal e terapia individual. Ele pediu se poderia vir quando a enfermeira de saúde domiciliar vier todas as noites e para minhas consultas médicas. Eu concordei com isso. E sobre meu cunhado, sua esposa admitiu ter um caso. Ela disse que se casou muito cedo e não quer mais as responsabilidades de ser mãe. Eu não tenho certeza do que acontecerá com ele e seus filhos, mas estou chocada que ela se sinta assim, especialmente em relação a seus filhos. A vingança é um prato que se serve frio, a minha tem estado esfriando há 10 anos e contando. Eu, 40, estive casada com meu marido, 44, por 20 anos agora. Temos 2 filhos, uma menina de 16 anos e um menino de 13 anos. Meu marido é o que eu consideraria um grande ganhador de acordo com os padrões da classe média. E preparem-se, porque isso vai ser longo. Eu nunca contei a ninguém, então. Há 10 anos, por completo acaso, descobri que meu marido estava me traindo com homens, e que isso acontecia desde antes de nos casarmos. Vivemos em uma cidade pequena no sul dos Estados Unidos, e ele se assumir gay teria consequências. Eu acredito que essa é a única razão pela qual ele ainda não se assumiu para ninguém. Primeiro, aqui está como descobri que ele estava me traindo. Ele ficou descuidado e deixou uma fatura de cartão de crédito, de um cartão secreto, no bolso de um casaco. Ao examiná-lo, encontrei todos os sinais de infidelidade, pagamentos a um hotel em um condado próximo, contas de restaurante, presentes, flores, preservativos e lubrificantes, etc. Comecei a ficar de tocaia fora do hotel nos dias em que ele me disse que chegaria tarde, e o vi trazendo homens diferentes para lá. Sou muito boa em compartimentalização e tenho uma ótima poker face, vem de crescer em um ambiente abusivo, então consegui dar a mim mesma tempo para esfriar a cabeça e planejar o que deveria fazer. A primeira coisa que fiz foi fazer um exame de DST, já que eu não sabia o quão seguro ele estava com seus parceiros. O resultado foi negativo. Então o convenci de que deveríamos usar preservativos, já que estava tendo efeitos colaterais com a pílula anticoncepcional. Ele concordou. Refleti longamente e decidi que não iria confrontá-lo, nem o deixaria. Ele podia me proporcionar um estilo de vida muito bom, algo que eu nunca conseguiria com meu diploma do ensino médio, uma faxineira, uma babá para ajudar com as crianças, dias regulares de spa em um clube campestre, um carro novo a cada 2 anos, férias luxuosas em família todos os anos. E ele era um bom pai, um bom parceiro, ignorando a traição, e muito bom na cama. Mas eu não iria deixá-lo ter uma semana de culpa livre em sua vida. Essa seria a minha vingança. Comecei devagar, planejando ótimos encontros para nós, dizendo a ele que sentia que nosso relacionamento estava esfriando e que queria a chama de volta. Então, às vezes, deslizava em conversas algumas fofocas sobre um marido infiel, um homem gay que usava sua pobre esposa como fachada, elogiando o único casal gay que conhecíamos por ter a coragem de serem homens reais, assumidos e orgulhosos de si mesmos. Por outro lado, eu elogiava como o marido perfeito para qualquer pessoa que pudesse ouvir, especialmente se ele estivesse por perto. A quantidade de presentes de culpa que eu recebia era impressionante. O homem até me enviava flores toda semana. Continuou assim por anos, eu podia literalmente ver o quanto isso pesava sobre ele. E eu? Bem, meus pais faziam parte de uma comunidade com o conceito de amor livre, eu era igual. Eu me considerava em um casamento aberto. Parece que é mais fácil ignorar a traição se você não é tão apegado à monogamia desde o início. E meu marido estava me satisfazendo, então eu não sentia necessidade de encontrar um parceiro para mim. Então, há 4 anos, acho que ele conheceu o amor de sua vida. Ele começou a sair apenas com um cara. Eu estava seriamente pensando em acabar com tudo, especialmente porque eu já havia iniciado um negócio na época e estava conseguindo dinheiro suficiente para me sustentar e aos meus filhos, mantendo meu estilo de vida. Mas então ele o apresentou a nós. Ele trouxe o cara para nossa casa, apresentou-o aos nossos filhos, e isso foi o suficiente para eu continuar atormentando-o. Aparentemente, o cara era um novo amigo que ele conheceu enquanto jogava golfe. Ele começou a dar indícios de querer se mudar para outro estado, onde seria mais fácil para ele se assumir. Eu recusei, disse que meu negócio estava aqui e que não iria recomeçar em outro estado. Além disso, as crianças tinham seus amigos e família aqui, seria injusto arrancá-los de tudo. Então ele começou a tentar provocar brigas, acho que ele queria que brigássemos e que eu pedisse o divórcio. Mas eu parei todas essas discussões no momento em que começavam. Eu apenas concordava com tudo o que ele dizia,
ele estava certo, eu estava errada. E para me redimir, que tal um belo jantar e um sexo ótimo? Ele odiava isso. Eu sabia, pelo que vi em seu telefone enquanto o espionava, que fazer sexo comigo o fazia se sentir como se estivesse traindo o namorado dele, a audácia desse homem. Eu também sabia que o namorado dele o pressionava para que ele me deixasse quase todos os dias. Ele estava entre a cruz e a espada. Ele começou a beber, e quando ficou muito pesado, foi quando decidi que chega. Eu queria arruinar a vida dele, não a saúde. Além disso, cresci com um pai alcoólatra e não queria isso para meus filhos. Então, reuni todas as evidências de sua infidelidade ao longo dos últimos 9 anos, fotos com homens diferentes, conversas, seu perfil no Grindr, mesmo que ele não o tivesse mais. Tudo. Depois, contratei um advogado de divórcio e enviei as provas para seu empregador. Ele tem uma cláusula de moralidade em seu contrato, e adultério a viola, todos os seus parentes, incluindo os pais, e também para nossa igreja, a dele. Eu nunca fui religiosa como ele. Foi como uma bomba explodindo. Ele foi demitido, a congregação se voltou contra ele, por trair, não por ser gay, vamos deixar isso claro. Eu nunca permitiria que meus filhos fizessem parte de uma igreja que discriminasse o pai deles, mesmo que ele não fosse assumido. Seus pais não o acolheram depois que eu o expulsei, e ele foi envergonhado publicamente. Adoro o poder do boca a boca em cidades pequenas. E o golpe final? Seu namorado foi expulso da cidade, e ele não pôde segui-lo porque ele queria lutar pela guarda das nossas crianças. Agora, quase um ano depois, eu sou uma mulher livre. Eu consegui ficar com a casa, o carro e meu negócio. Ele ficou com 75% das contas de aposentadoria e investimentos, mas não precisará pagar pensão alimentícia a mim. Eu fiquei com a guarda integral das crianças, ele tem direito a visitas e terá que pagar pensão alimentícia. Ele teve que se mudar para 6 horas de distância para encontrar um novo emprego, não pôde colocar o último emprego que trabalhou a vida toda como referência, sua relação com a família é complicada, sua reputação na cidade está arruinada, então ele não pode voltar tão cedo, o amor de sua vida o deixou de vez, e meus filhos só o toleram porque fiz o meu melhor para protegê-los e lhes dizer que ele ainda é um bom pai para eles. Também me certifiquei de tratá-lo educadamente, nunca falei mal dele e tive uma longa conversa sobre como o fato de seu pai ser gay é ok, é quem ele é e que não foi culpa dele. Que a única coisa errada que ele fez foi esconder isso de mim. Então, acho que o resultado de sua traição foi anos de culpa seguidos por uma vida arruinada. Edição: vamos deixar uma coisa clara. Eu não sou a pessoa boa dessa história. Nós dois fomos ruins. Eu não estou aqui tentando receber elogios ou que me digam que fiz bem. Eu sei que o que fiz foi errado. Estou aqui porque queria contar a alguém, e não posso fazer isso na vida real. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.